Olá, meus amigos e meus irmãos do canal Retorno da Glória. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre cada um de vocês e também que o Espírito Santo encha os seus corações daquela santa e bendita alegria que somente os servos de Deus podem ter. Amém? E antes de irmos ao nosso assunto de hoje, eu peço, meus irmãos, que por favor vocês deixem aí o seu like e também no final do vídeo deixe um pequeno comentário para que o YouTube divulgue essa mensagem para mais pessoas, ok? Bom, meus queridos, a palavra de Deus nos diz que aquele que pecar, esse morrerá. E em um tempo em que, mesmo dentro da igreja remanescente, intelectuais procuram novas explicações com relação ao que é pecado, a fim de aliviar o peso de consciência dos que gostam de transgredir a lei de Deus, tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia, é dito que a única definição para pecado é transgressão da lei. E hoje eu quero apresentar aos irmãos qual é o maior de todos os pecados. E fiquem até o final do vídeo, porque vocês vão se surpreender ao saberem, aos olhos de Deus, qual é o pecado mais horrendo. Está escrito: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Bom, o apóstolo João ele declara categoricamente que o pecado é a transgressão da lei, e o Espírito de Profecia também diz de forma categórica que a única definição de pecado nas Sagradas Escrituras é transgressão da lei divina. Mas talvez você se pergunte: Adão e Eva não transgrediram nenhum dos 10 mandamentos. Eles tão somente comeram no fruto proibido e por conta disso a Bíblia fala que eles pecaram. Amigos, os 10 mandamentos não são um fim em si mesmos, mas eles são 10 princípios. E quando nós olhamos para a lei de Deus desta forma, como princípios divinos, nós podemos compreender quais ações que cometemos que são consideradas transgressões da lei de Deus. Veja, Eva não cobiçou a casa do seu próximo e muito menos o animal do seu próximo, até porque só existiam Adão e Eva naquele momento sobre a terra. Contudo, o conhecimento do bem e do mal pertencia somente a Deus. E, ao Eva desejar ser conhecedora do bem e do mal, ela transgrediu o mandamento qual diz: não cobiçarás. Eva também não passou a acreditar em algum outro Deus além do grande Criador. Mas, ao ela querer ser semelhante ao Altíssimo, ela estava se colocando como um Deus. Também, Eva não fez qualquer arma e tentou tirar a vida do seu marido. Contudo, quando ela ingeriu o fruto, ela veio a transgredir o mandamento que diz: não matarás, porque o Senhor havia dito que no dia em que eles comessem do fruto, certamente eles morreriam. Ou seja, Eva estava atentando contra a sua própria vida. Da mesma forma, Adão não fez nenhuma imagem de escultura, nem se prostrou diante dela. Todavia, preferindo comer do fruto e participar das mesmas consequências que sobreviriam à sua esposa, Adão estava colocando Eva acima de Deus e dessa forma ele fez de sua esposa um ídolo. E de igual maneira, meus amigos, por mais que os moradores de Sodoma e de Gomorra não transgrediram diretamente um dos 10 preceitos da lei de Deus, pelo fato de quererem ter relações à força com aqueles anjos que vieram à casa de Ló, isso diz que eles também estavam transgredindo o mandamento que fala: não cobiçarás aquilo que é do seu próximo, pois eles queriam possuir os corpos que não lhes eram lícitos possuir. E, embora esse não foi o único pecado dos moradores dessas cidades ímpias, eu só queria dar um exemplo de que quando vemos os 10 mandamentos como princípios, então, ao ligarmos os princípios às ações que cometemos, podemos ver qual dos 10 preceitos da lei de Deus estamos transgredindo. E diz o Espírito de Profecia: o Redentor do mundo declara que há maiores pecados do que aqueles pelos quais Sodoma e Gomorra foram destruídos. Veja, ao ouvirmos o que aconteceu nas planícies de Sidim, homens querendo relacionar-se à força com anjos de Deus, ficamos estarrecidos. Mas o Espírito de Profecia nos diz que existem pecados aos olhos de Deus maiores do que aqueles que foram cometidos pelos habitantes de Sodoma e de Gomorra. E diz o Espírito de Profecia: aqueles que ouvem o convite do Evangelho chamando os pecadores ao arrependimento e não o atendem, são mais culpados perante Deus do que foram os moradores do vale de Sidim. Amigos, ao vermos algumas pessoas cometendo determinadas práticas que a palavra de Deus as considera como práticas abomináveis,
Alguns de nós se enchem de indignação pelos atos dessas pessoas, enquanto outros, que realmente entendem o preço de cada ser humano para Deus, enchem-se de profunda piedade para com essas pessoas e clamam em oração para que Deus as liberte. Contudo, a rejeição do Evangelho se tornou tão normal em nossos dias que nem sequer pensamos que, aos olhos de Deus, isso é mais abominável do que as práticas dos moradores de Sodoma e Gomorra e daqueles que hoje nós chamamos de sodomitas, porque rejeitar o infinito sacrifício do Filho unigênito de Deus é mais abominável do que relacionar-se com a pessoa do mesmo gênero. Bom, é bem possível que a maioria dos que estão assistindo esse vídeo pensavam que não havia pecado mais asqueroso, horrendo aos olhos de Deus do que aquele que os moradores do Vale de Sidim cometiam. Mas, e se eu dissesse que existe um pecado ainda maior do que o pecado de rejeitar o Evangelho? Pecado este que o Espírito de Profecia acabou de dizer que aos olhos de Deus é bem pior do que o pecado dos moradores de Sodoma e Gomorra. Será, meus amigos? Será que pode existir um pecado ainda pior do que o rejeitar o Evangelho da Graça? Sim. E agora eu quero apresentar aos irmãos qual é o maior pecado aos olhos de Deus. E diz o Espírito de Profecia: e ainda maior pecado é o daqueles que professam conhecer a Deus e guardar os seus mandamentos e, contudo, negam a Cristo em seu caráter e vida diária. Bom, na carta à igreja em Laodiceia, o Senhor diz em tom severo, mas também cheio de compaixão, que o povo remanescente é miserável, pobre, cego e nu espiritualmente. E, em Serviço Cristão, nas páginas 40 e 41, o Espírito Santo, através da sua profeta, nos diz que, entre cada 20 dos nomes que estão registrados nos livros da igreja, nenhum está preparado para completar a sua obra aqui nesta terra e se encontram tão sem esperança em Deus e sem esperança no mundo, tal como o pecador comum. Resumindo, o povo que professa guardar os mandamentos de Deus e professa ter o testemunho de Jesus, em sua grande maioria, embora sendo remanescente de Deus, embora sendo a menina dos seus olhos, ainda assim, aqueles que fazem parte deste povo, mas não vivem a verdade presente, são os mais abomináveis aos olhos do Senhor. Meus irmãos, essa afirmação não é uma afirmação séria, mas é uma afirmação seríssima. Se nós conhecemos a verdade, mas não estamos vivendo essa verdade nesse exato momento, somente Satanás e os seus anjos e também alguns poucos indivíduos estão cometendo pecados piores do que o pecado daqueles que se dizem adventistas, mas na verdade não são. No livro Vida e Ensinos, na página 101, Ellen White teve uma das visões mais terríveis que o Senhor já lhe concedeu. E nessa visão, ela diz que via uma multidão que chorava em alta voz e que uivava em agonia, porque em suas vestes estava escrito com grandes letras: pesado foste na balança e foste achado em falta. Então, ela perguntou ao anjo quem era aquela grande multidão, e o anjo respondeu que esses eram os que já haviam guardado o sábado, mas que o abandonaram. Amigos, todos os falsos adventistas em breve deixarão de guardar o sábado e aceitarão a marca da besta, pois não suportarão as provas que hão de vir sobre este povo. Contudo, pouco tempo depois de se tornarem os maiores traidores e perseguidores do povo do advento, quando as pragas começarem a cair, eles uivarão de angústia, de remorso, não apenas porque abandonaram o povo de Deus, mas porque eles foram julgados e foram pesados nas balanças dos céus, e sobre eles recai uma sentença intragável. Sentença essa que muitos criminosos que hoje nos indignamos com suas ações não receberão da parte de Deus, porque aos olhos do Senhor, o pecado de levar o nome de adventista do sétimo dia e não viver como um adventista do sétimo dia é mais horrendo do que muitos e muitos outros crimes. Queridos, se hoje nós ouvirmos a voz do Senhor, então não endureçamos o nosso coração, pois ainda existe tempo e ainda existe esperança para os falsos remanescentes. Mas não esperemos até amanhã, porque o amanhã pode ser muito tarde para tomarmos uma decisão de vivermos a verdade presente. Bom, nós vamos ficando por aqui, mas antes, vamos fazer uma oração. Ó Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Senhor, tenha misericórdia de nós.
Senhor, tenha compaixão de nós. Dai-nos, Pai, mais algum tempo e nos ajude a verdadeiramente nos arrependermos. Isso nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amigos, se esse canal tem sido uma bênção para a sua vida e se vocês desejam auxiliar este ministério, então torne-se membro do nosso canal, ok? Que a paz do Senhor Jesus permaneça sobre todos e até a próxima.